Fala pessoal, está começando mais um Sedu Talks. Dessa vez a gente está com um super convidado aqui, que é o Caio Raia, diretor executivo da Cobra Fix. E a gente vai falar de um tema muito importante para as instituições de ensino, que é a realidade econômica e as perspectivas financeiras para a sua instituição de ensino. Hoje quem está de co-host comigo é o Lucas Teixeira. Então o Lucas está aqui com a gente. Obrigado, Lucas. Boa, valeu. Vai ser um papo muito massa aqui com o Caio. Então o Lucas já é conhecido aqui, né? Já é da casa, meu sócio. Então, só trazendo um contexto geral aqui para vocês, a gente tem um cenário na educação superior, principalmente, que os últimos anos a gente mudou muito essa realidade. Então, nós tivemos épocas de vacas magras e épocas de vacas gordas e tivemos um grande período de vacas gordas. Então, nós tivemos aí o FIES, que ajudou muitas instituições de ensino. Então, tivemos instituições muito saudáveis economicamente. Tivemos épocas com menos concorrentes, com uma demanda alta. E agora a gente está passando por os últimos anos aí uma mudança muito significativa no modelo de ensino. Então, a gente já teve outros episódios falando aí sobre a questão do EAD, híbrido, presencial. E além dessa mudança no modelo de ensino, a gente tem algumas outras movimentações, entrada de grandes grupos, formações de grandes grupos inclusive com capital aberto. E nós temos instituições aí que a gente vê sendo muitas vezes vendidas aí pela dívida, né? O comprador muitas vezes ele compra a dívida para poder ficar e dar continuidade naquela operação. Então a gente vê que o mercado tem mudado muito. E para falar sobre esse tema hoje, nosso convidado é o Caio Raia, que é diretor executivo do grupo Cobra Fix. Para quem não conhece a Cobra Fix, eu vou deixar o Caio apresentar, que ele falando da Cobra Fix dá até gosto de ver. Então, Caio, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Valeu. Se apresenta um pouco aí pra gente. Legal. Cara, obrigado aí, né? Estamos em casa, em Goiânia. Exato. Capital do mundo, né? Tem costume de falar isso, terra boa, né? Cara, vou falar um pouquinho de nós lá da Cobra Fix. É uma empresa familiar, nasceu em 76, fundador é meu pai, né? Ele que originou o conceito da cobrança ali nas épocas dele, e nós chegamos a 30 anos na educação. Então eu já estou na Cobra Fix há 28 anos, né? Então eu já vi mais ou menos naquela migração de sair de um segmento de cobrança para um novo que seria o educacional. E cara, um desafio grande, quando você está só em um lugar, como era o nosso caso em Brasília, você passa a ser... Tem que ficar pertinho? Você passa a ser pequeno, né? Então o mercado não te via como uma empresa grande. E a gente tomou uma decisão de começar a expandir. Primeira filial da Cobra Fix, saindo de Brasília, foi Goiânia. Então foi o nosso primeiro desafio do que fazer dali para frente para ganhar notoriedade, nome, estrutura, né? E aí eu vim para cá muito cedo, com 19 anos, estou fazendo, depois de amanhã, 43. Então estou batendo na porta aí, meu aniversário. E, cara, aí a gente começou um processo de tentar conquistar mais espaço. Saindo de Brasília, que a gente já tinha 100% da estrutura toda das faculdades, universidades e colégios. Então já era grande lá para nós, né? Foi aparecer em Goiânia, começar a fazer um trabalho diferente aqui na terra. Daqui nós fomos para Anápolis, Taguatinga em Brasília, aí eu pumba São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, o cartão muda, né? Parece que você agora é grande sem ser grande ainda, né? Só pelo fato de você estar lá. Então foi o grande pulo da Cobra Fix, foi essa migração para São Paulo e depois mais umas 18 capitais aí que a gente teve unidade no Brasil todo. E estamos aí, em abril agora, conquistando 50 anos de história. Hoje é a empresa mais antiga de cobrança no Brasil, em atividade, e a única que tem formação exclusiva só na educação. Então a gente não respira outro segmento lá dentro. A gente só respira o nosso educacional. Cara, acho que é isso. Isso é sensacional, porque assim, também é a essência da Conteúdo Edu, né? Só que nós somos só para marketing educacional. Nós somos um pouquinho mais jovens, né? A gente tem 6 anos de agência. Mas é muito legal, porque assim, nosso segmento é um segmento muito fechadinho, né? Assim, é muito engraçado, porque qualquer pessoa, gente, que você falar de reitor, diretor de faculdade, ele provavelmente conhece o Caio, ou conhece o pai do Caio, ou conhece a Cobra Fix. Ou ele vai falar bem, ou ele vai falar muito bem, ou ele vai falar alguma coisa. Então, assim, o nosso segmento é um segmento muito fechado, e cara, olhando, você falando aí, 30 anos só de educacional, dá pra ver a solidez da empresa, né? Porque assim, é um segmento, como eu falei, fechado, as pessoas se conhecem. Então, assim, é realmente a prova de uma empresa muito sólida, que construiu um legado muito, muito interessante dentro disso. E assim, é muito legal esse bate-papo,
Eu tenho a oportunidade de ter algumas conversas com o Caio nos bastidores aí, foi por isso que até que eu fiz esse convite, porque assim, eu gosto muito da visão que você tem sobre o mercado educacional como um todo, e 30 anos de mercado, cara, você passou aí por praticamente todas as grandes mudanças que nós tivemos nesses últimos 30 anos aí de educação. E trazendo dentro dessa perspectiva, para onde que você acha que essas instituições estão indo? Qual que é o caminho aí da educação superior no Brasil? Qual que é o cenário que você enxerga? Cara, a situação não tá fácil, né? Eu vejo... Vamos, estamos vivendo um momento agora. Eu nunca vi tanta instituição de ensino me ligando pedindo adiantamento, empréstimo, para pagar 13º, férias. Parece que cada ano que passa, dos outros 5 anos para cá, tá ficando pior. Não sei se é uma mudança do mercado, porque tem outras empresas surgindo de crédito, mas está virando já um movimento que, cara, me antecipa R$1 milhão que eu preciso pagar minha folha, sabe? Então, assim, eu tô achando que nós estamos espremidos de alguma forma, né? Acho que é normal pelo segmento, queda de ticket, talvez o presencial tá voltando agora um pouquinho, né, mais forte, então vai melhorar um pouco dos caixas, né? Teve a evasão presencial enorme, então eu acho que tem um sufoco aí de 5 anos para cá acontecendo. Mas eu acho que tá vindo uma retomada, cara, se eu olho pela Cobrafix, tá? Eu sou um bom termômetro para falar de se tá bom ou se tá ruim. Sim. Então, beleza, inadimplência para muita gente não é bom, para mim é o meu carro-chefe, né? Para te falar sobre isso, mas vem se regularizando muito. Apesar de ter uma inadimplência, ela vem se regularizando muito. Então, assim, não quer dizer que o cara tá devendo, vai embora e deixa devendo e parou de estudar. Talvez ele deixe para uma renovação de matrícula, demora um pouquinho mais, mas está tendo uma vontade de estudar maior do que eu entendia antigamente. Porque eu pegava uma faculdade, por exemplo, aqui em Goiânia, pós-matrícula, ele perdia 8% de alunos que não renovou a matrícula. Hoje nós estamos falando de 4, 5. Então, alguma coisa tem diferente, tá? Ou ele está esperando por final para regularizar, ou realmente hoje estudar está virando alguma... não sei, currículo, alguma coisa muito importante cada vez mais no mercado de trabalho, que faz ele dar continuidade no estudo. Então, assim, meu ponto de vista, eu acho que tem coisas melhores e dias melhores pela frente. Meu 25 foi maravilhoso. Antes de tudo, a gente estava até conversando aqui, né? Então, 19, 20 e pouco de agosto, nós conseguimos atingir a meta de 2024, que foi um baita de um ano para nós. A gente, apesar de tudo, tem minha irmã, a Carla, não sei se vocês conhecem, que é da minha área de relacionamento, que a gente ficava conversando, poxa, 24 podia ter mais 6 meses pela frente, 24 podia ter mais 6 meses pela frente, tanto foi bom, e 25 a gente conversa a mesma coisa. Então eu acho que o cenário, apesar de ter inadimplência, eu acho que o cenário está andando. Tá? Então, no meu ponto de vista, se eu estou atingindo metas e estou crescendo, naturalmente tem alguma coisa acontecendo, porque se primeiro acontece lá, eu sinto depois, eu não sinto na hora. É uma onda que bate depois. Eu acho que 25 começou, 24 melhorou, tá melhor esse ano, não acredito numa queda, acredito talvez num crescimento do número de novos alunos, alguns chamam de híbrido, semipresencial, eu acho que vai aumentar. Que acabou de ser regulamentado, né? O modelo no marco regulatório agora do EAD, ele acabou regulamentando o híbrido, né? Então a gente vê que é um produto que tem crescido na maioria das instituições, principalmente para alguns cursos mais específicos. Então, realmente, a gente percebe que o número de matrículas tem subido nessa... A expectativa é que o EAD também, com essas novas exigências, passe a trazer um ticket um pouco melhor, né? Assim, eu acho que agora, com o que está sendo exigido, provavelmente vai ter que subir preço para o produto ficar um pouco mais viável, né, financeiramente para as instituições. Então, isso ajuda no ticket geral. Cara, se eu te falar que eu tenho EAD a R$69, 49. É loucura. Pós-graduação. Como é que pode a graduação ser mais caro que pós-graduação, que deveria ser o próximo passo? Eu tenho R$49,90, cara. Então, assim, acho Comprei uma e leve duas. Pois é, eu nem sei como é que opera um... Virou banana da feira. Não sei como é que opera. Grava e assiste? Será que é só isso? Não tem mais nada, entendeu? Então, eu acredito que vai vir coisas boas. Acho que 2026 vai ser um grande ano. Daqui pra frente, muita coisa vai mudar. Não, e até reforçando uma questão na sua fala, porque na verdade, assim, muitas vezes a pessoa acha, se o mercado tá ruim, a empresa de cobrança cresce. Na verdade é o contrário, né? Porque você ganha muito em cima da correção da inadimplência. Então o cara que estava devendo é o que realmente... E se ele tá devendo e ele paga, é onde que a Cobrafix faz dinheiro, né? Com certeza. Então é aí que, assim, se a gente tem
Por isso que a fala do Caio, se as pessoas estão pagando o que ela estava devendo, e aí geralmente tem o interesse dela continuar estudando por conta disso. Ela está pagando, assim geralmente funciona. ela... Exato. E aí, dentro disso, você acaba levando para o próximo nível e a sua empresa cresce, a minha cresce porque eu preciso captar mais alunos, e a instituição Todo que está mundo lá ganha. na ponta acaba crescendo também no número total de alunos. Eu vou puxar um ponto que a gente começou a falar aí, que até nem está no script aqui não, mas sobre essa questão que a gente começou a falar aí sobre o ticket das instituições. A gente vê aí uma tendência que aconteceu principalmente da pandemia para cá, né? A gente viu os preços, principalmente no EAD, despencarem. O que você enxerga? Você acha que é uma tendência que os preços continuem caindo? Vou dar um exemplo de um curso que era um curso de um bom ticket, que hoje que a gente vê cursos muito baratos. Odontologia. Odonto Era caro. Era um curso de 5K, 3K, de 3 para cima, pelo menos. Então, a gente tinha odonto, por exemplo, como um curso com um ticket muito bom. Hoje a gente já vê odonto de R$900. 1.000 quanto. Você acha que isso é uma tendência pela quantidade de ofertas? O que você enxerga da perspectiva desse curso? Ou que são cursos que vão acabar? O que você... Não, eu acho que esse curso não acaba. Eu não sei se isso é desespero, cara, pra botar aluno pra dentro. Pra falar que tem 1.000 alunos de odonto, por exemplo, entendeu? Eu não sei, eu acho que é uma estrutura cara por um preço muito barato, né? Aí eu não sei se o barato sai caro, né? Aonde você vai fazer. Eu acho que deveria ter alguma forma de regular o valor, sabe, cara? Alguma forma... Pro cara não dar uma estrutura grande igual... você vai lá e coloca 3.500 no baita curso de odonto. Pô, teu vizinho põe R$900. Eu acho que o mercado tem para todos, tá? Tem o cara que pode pagar mais e o cara que pode pagar menos, né? Mas eu acho que tinha que ter uma forma de um equilíbrio disso aí. Eu sei que entre eles não vai ter, o concorrente não vai chegar no outro e falar, porra, põe 3.000, põe 3.000, a gente fica por igual. Isso não vai existir. Mas deveria ter alguma formatação em termos de preço pela exigência do que você vai oferecer no curso. Eu não sei se um curso de 3.000, o cara me exige a mesma coisa de um curso de 900. Tipo, é idêntico. Só que a marca dele é tal, a minha marca é tal. Não sei se é isso aí, tá? Mas eu acredito que cursos mesmo, assim, na área de saúde, esses aí não acabam. Esse aí eu acho que só vem crescendo. E aí eu acho que preço realmente manda, mas eu não sei se é o que leva todo mundo. O cara quer o mais barato do que o mais caro. Captação, vocês são mais expert que eu, né? Caio, mas o que você acha que tem, na escolha, assim, né? A gente está falando então que o mercado está voltando, está em ascensão. Tem algum fator que você atribui isso, assim, que você percebe nas conversas com as faculdades? Olha, poxa, estamos investindo um pouco mais na retenção, melhorando o produto, trabalhando mais a gestão, talvez porque chegou nesse momento de inadimplência alta, ou até na situação de estar ali pedindo um empréstimo para poder fechar a folha, né, de 13º, por má gestão, por folha inchada. O que você vê, assim, de movimento em relação ao que era e o que está fazendo melhorar agora? Cara, a gente tem gestão de faturamento de muita faculdade lá, pelo menos acho que umas 40, 60. Então, assim, o que foi minha vida? Venceu, eu recebia e cobrava. Então, eu sabia dali para frente. Então, se você já me mandava uma base com 10, com 15, com 20, com 30% de inadimplência, o problema era o antes. Chegou em mim, eu ia tentar operar o que eu consigo fazer para recuperar mais rápido. A gente não faz mágica, cara, né? A gente tenta fazer o contato, relacionamento, chegar no aluno, tá? Eu acredito que o modelo de gestão é o que está fazendo uma boa diferença hoje. Não só para quem está trazendo empresas disso, mas eu acho que as faculdades também estão fazendo isso internamente. Algumas estão começando a olhar para dentro de casa coisas que não olhavam. O boleto sempre teve num portal para o aluno. Então o aluno ia lá, lembrava de pegar o boleto na data tal e pagava. E se esquecesse, esqueceu. E aí se acumulasse 2 mensalidades, porque demorou para cobrar, ele ia para renovação de matrícula. Isso era muito comum, né? Então, hoje eu vejo muitas instituições olhando para a gestão, contratando empresas para gestão e também contratando empresas que fazem gestão com antecipação, que é chamada daquela receita garantida. Que é, por exemplo, olhei sua inadimplência, como é que funciona o negócio, né? Estava vendo seu histórico de inadimplência, você tem uma média de 20% de inadimplência aqui. Então, eu vou te dar um deságio de 15%, né? Então, de 100% da sua mensalidade, vou te mandar 85%. E eu assumo a sua gestão de faturamento e o risco aí de quem pagar ou não pagar. Então, eu estou vendo algumas mudanças nesse cenário. Naturalmente, isso é como se fosse uma antecipação, empréstimo, alguma coisa que ele pudesse ver o caixa antes, né? E a gente tem estudado algumas formas de não penalizar tanta instituição. Apesar que é um produto
consagrado, em tese porque você vê que tem concorrentes aí enormes, e já em escolas, com 2, 3 mil escolas, e está vindo agora para a faculdade. Mas eu acho que escola é algo anual, né? Então você tem uma demora de caixa ali muito grande, você navega ali talvez no empate ou no vermelho para depois subir. A faculdade ela é muito rápida. Você termina a renovação de matrícula 15 de março, você começa dia 15 de junho. Entendeu? Então, 2 meses ali de uma dorzinha maior ali financeira, mas depois o caixa flui de novo, né? E o que eu notei? No ato que a gente entra com essa parte de gestão, de faturamento, que seja receita garantida, que é a compra da carteira antecipada, ou antecipação dessa receita, que é o que eu faço. Porque eu antecipo até 80%, 90% do faturamento para o meu cliente, mas eu não compro esse aluno. Eu faço a gestão, o comando é dele, eu cuido da forma que ele quer, mas essa conta tem que ser paga com juros, ponto. Então, se muita gente me pede, antecipa 50, 30, 20, só preciso pagar minha folha data tal. Em contrapartida, quando a gente assumiu essa responsabilidade, surgiu nas faculdades o setor de permanência de evasão e retenção. As mesmas pessoas que estavam nesse balcão, que eram de dentro, elas já entendiam bastante coisa, elas passaram a vir para um novo setor. E ninguém tinha esse setor praticamente, cara. O cara sempre, se entrava na faculdade e falava, tem um setor aqui de sucesso do aluno. Chegava lá, era uma salinha sem ninguém. Escondida no fundo da faculdade? No fundo da faculdade sem ninguém. Então, não sei, bonitinha, às vezes com mofadinha e tal, mas eu não via aquilo lá funcionando. Quando eu entro com a operação de gestão, a gente tem um negócio chamado contestação. Eu falo com o aluno. Eu falo com o aluno depois que ele venceu e também falo antes de vencer. Então, eu estou me comunicando com ele ali o tempo todo, né? Mando mensagem, mando WhatsApp, mando e-mail, direciono para o portal, pergunto se tem alguma coisa que a gente pode ajudar e ele vai me mandando informação. Aquele aluno que me manda uma negativa, o que é negativa? Cara, eu não estou estudando, tranquei, abandonei tem 1 semana, estava insatisfeito com a faculdade de desistir. Isso tudo eu já carrego dessa minha base e já mando para esse setor novo. E aí eles fazem o dever de casa. Entra em contato com o aluno, que eu já tenho os dados quentes para ele, e aí eles vão entender o problema. Eu tenho uma universidade aqui, a gente faz a gestão dela, é grande, cara, uns 22 mil alunos mais ou menos. E o que a gente mais... É coisa pequena, bicho, mas não sei, não posso falar o nome, mas... O grande problema da evasão dela, porque o banheiro não tinha papel higiênico, não tinha papel toalha, não tinha tampa de vaso. Bicho. Então minha faculdade não sabia disso. Banheiro feminino. O masculino vai lá, mija em pé, em tese, né? Tá bom. E as moleques tem que sentar. E aí a maior reclamação que a gente tinha de evasão era isso. Na hora que a gente mandou isso para dentro do setor, foi engraçado. Isso aqui não pode chegar no dono. Cara, e é interessante porque isso reflete também no nosso trabalho. Porque esse cara insatisfeito, ele vai lá no Google Meu Negócio da instituição, descasca a instituição, ele vai no Reclame Aqui, ele descasca a instituição, e aí você tem que fazer uma correção de marca por conta disso. É maior que a gente pensa. E aí, então, exato. E você pensa, é um detalhe tão pequeno, e se você for fazer isso no cálculo do ano do faturamento e da despesa de uma instituição, isso deve representar 0,0 alguma coisa de papel e sabonete que ele vai gastar aí no ano. Higiene, né? Princípios básicos. Coisa básica. Mas é porque não é isso, né? Porque ele nem sabe, né? Ele nem tinha acesso a essa informação, cara, né? Que eu tô entendendo, não tinha acesso. Né? O que acontecia? O aluno ia embora, ele não sabia, cara. Cara, eu tenho um case... Você viu o case de sucesso que a gente apresentou na operação. Eu peguei uma faculdade com 32% de inadimplência, cara. Não é essa. Hoje a gente não passa de 10% por mês, cara. Então o cuidado que você tem que ter ali, o acompanhamento, tudo faz parte. É o lembrete de pagar em dia, é o atraso com um dia você está acionando, é entender o problema para jogar no setor que vai ver o que é o problema que está acontecendo aqui dentro. Cara, a gente saiu de 32 para 9. Mas teve uma coisa no case que eu achei muito legal quando você apresentou, que foi aquele trabalho de sanitização da base. É isso aí. Então, primeiro, eu achei muito inteligente isso, e como a gente vive isso na prática, são números que geralmente as instituições não têm. Ela não sabe quantos realmente foram boletos errados que foram gerados, quantas cobranças indevidas. E aí esse cara, muitas vezes, ele descobre quando ele recebe um processo judicial que esse processo já bateu porque ele está mandando cobrança indevida, porque o sistema, às vezes, gerou automático e despachou para esse aluno. E esse trabalho que eu achei muito legal que a Cobrafix faz, e eu vi a apresentação sua, que é um trabalho prévio de fazer realmente uma limpeza dessa base, falar, cara, vamos falar o que é dívida de verdade daqui. E isso eu acho que é um primeiro trabalho que eu acho que é um trabalho mais consultivo. Primeiro você fala, cara, essa dívida sua tá errada, você tinha 30 e tantos % de inadimplência, virou
25%, Uhum. porque esses 7% aqui que você tinha de inadimplência era só de coisas erradas. De Que nem cobranças aluno que existia. E nem aluno que existia. Exato. Isso é legal, por isso estou falando assim, eu acho que como o cenário vai vindo, muita coisa nova vai surgindo. E essas empresas novas também que vão surgindo, talvez vai trazendo coisas novas para nós, né? Pô, os caras estão fazendo isso antecipando receita lá, antecipando não, garantindo receita, né? Comprando a dívida antecipada. Peraí, mas por que a faculdade está vendendo isso para ele? Por que ela não está olhando para dentro de casa primeiro? Porque é sintoma. Sim. Será que se eu corrigir eu preciso? Por exemplo, eu antecipo, eu não compro a dívida, a carteira da faculdade, mas será que ele precisa também de antecipar comigo? Ou é só um efeito corretivo ali, ajustar a casa e o dinheirinho dele entra aqui bonitinho, ele consegue viver com 10% de inadimplência? Claro que consegue. Normalmente as faculdades abaixo de 10 está bem. E escola abaixo de 5 está bem. É a média mensal. Isso fica para renovação de matrícula. Então eu considero o cara abaixo de 10, ele não está precisando de nada. Se ele precisar de um fôlegozinho, ele pega aqui um pouquinho só, mas nada grandioso. Cara, imagina você com 100% das suas mensalidades. R$1 milhão. Te dou 15% de deságio. Todo mês. Então 850 mil. Né? Nós estamos falando ali menos 150. Uhum. Faz isso vezes 12. Cara, ele perdeu 1 ano e 1 mês e meio de receita, velho. Não, e assim... Parece que não é nada, bicho. É loucura. 1 mês e meio. E uma pressão na mensalidade, né? Ele tem que abaixar essa mensalidade. Como é que ele vai pagar o 13º? Não, de boa. Como é que ele vai pagar o 13º se já não dava antes? E as férias? Se endividou de novo, irmão. Ele está no próximo caminho. Agora vai procurar dinheiro novamente para pagar aquelas contas. Então, cara, e até a gente como empresário, a gente até enxerga o outro lado de empresa, né? Se você pega uma empresa que todo mês você está antecipando receita, todo mês você está com antecipando boleto, você está antecipando cheque, você está rodando dessa maneira, Já está no vermelho. a gente já né? sabe o caminho. Já tá no vermelho. E assim, você já sabe, o caminho é RJ e depois, tchau, obrigado. Ou você vai vender barato para alguém ou você vai quebrar. E até dentro disso, o que você acha que mais arrebenta essas empresas? É inadimplência? É evasão? É gestão ruim? Cara, primeiro gestão. Eles ensinam, mano. A faculdade ensina você a fazer gestão. E a gente entra dentro de casa, eles mesmos, você vê que o setor não tem a gestão. Tem normalmente eles jogam pro sistema, né? O pouco que o sistema dá é o que eles conseguem fazer muito. Né? A gente tem diversos sistemas no mercado. Ah, mas ele não me dá essa função, cara, então é difícil eu fazer uma gestão acompanhada de adimplência, tudo mais e tal. É o que eles jogam, mas a gente cria por trás, pluga no sistema e funciona. Então eu acho, cara, se você não... Como é que você vai para um negócio assim, vou atrás de dinheiro, vou para isso? Primeiro, se você olhar para dentro de casa, você vai consertar muita coisa. Você também não precisa de tanto quanto você queria. Então eu acho que gestão hoje está... E eu falo de grupo grande, médio e pequeno. E eu tenho faculdade hoje sobre gestão de 52 mil alunos. Não é pequena. Você sabe, nosso cenário isso é grande pra caramba. Eu tenho rodando lá. E nós tiramos ele de 28 para 9, para 10. É a mesma coisa. O meu problema maior hoje na gestão... Quando você olha para dentro desse exemplo que você deu, o problema principal era a gestão antes de qualquer outro problema. Ninguém faz gestão de faturamento, velho. Existe o faturamento, mas ninguém faz gestão de faturamento. Eu até tenho uma observação em relação a isso. Se você pegar o cenário das instituições, na grande maioria, as instituições... O cara era professor e ele era um cara de sala de aula... que muitas vezes, sei lá, ele é um professor de odontologia, que eu falei agora. Professor da área da saúde, resolveu montar uma instituição de ensino, colocou um monte de aluno. Aí você imagina, a formação dele básica, ele não tem conhecimento de gestão, ele tem conhecimento de outra coisa. Tem conhecimento técnico, e aí ele vai crescendo, vai começando a entrar grana. A gente já viu várias instituições que misturam muito pessoa física e pessoa jurídica, é um negócio bem complexo. Então, ele falta essa capacidade de conseguir fazer uma boa gestão. E aí você imagina, a gente está falando aqui sobre gestão de faturamento, que é algo mais específico ainda dentro de uma área financeira, é um dos braços da área financeira. Então, esse cara provavelmente, dificilmente ele vai ter uma capacidade. Então, é muito difícil e é muito engraçado porque quando a gente tem uma instituição que eu gosto muito de dar o exemplo, porque o fundador dessa instituição, ele era diretor de banco. E ele é um cara que acompanha os números assim, igual um cara de banco. E é muito interessante porque em questão de organização financeira, para instituições do porte da dele, foi uma das que eu vi mais organizada até hoje.
Porque ele não traz a experiência daquele professor acadêmico. Não, ele traz uma experiência de um profissional de banco, acostumado a tratar com números, a questão financeira, cobrança, antecipação, crédito e tal. Tudo isso para ele já era usual. É normal. E aí é muito engraçado porque, assim, dentro desse exemplo que você trouxe, do exemplo de 1 milhão, o cara que você fala para ele, fala, não, mas eu vou ter 850 mil garantido. Não, tá bom demais. E o cara, pum, o Pix tá caindo lá na conta dele. Para rodar, por enquanto é bom. Quero ver na hora que chega no final do ano. Que é a hora que esquenta o negócio. E assim, quando a gente pega o cenário de instituições, até se você estiver escutando esse podcast e não for do cenário de educação, o que pega? Quando chega o final do ano, ele tem que pagar a folha do professor e de todos os colaboradores. Então, vamos lá, você tem uma carteira lá de 200, 300 professores na instituição. Você tem que pagar a folha desses professores, 13º, férias, que essa galera tira férias coletivas no final do ano. Então, você paga as férias desse cara, 13º, e também dos colaboradores da instituição, secretaria acadêmica, financeira, administrativa, essa galera toda. Então, quando você soma isso tudo, isso para a instituição é uma pancada. Então, é muito comum você ver instituições de ensino muito arrochadas nesse final de ano. Igual o telefone do Caio deve estar tocando bastante, os caras, me arruma dinheiro. Tá assim, ó, 3 meses com 5 folhas. 3 meses com 5 folhas. Novembro, dezembro, janeiro. Exato. É muito desfalque. Por isso que eu falo assim, cara, é um dinheiro que entra na frente, maravilha, acho que tá acudindo agora. Se você precisa disso nesse momento, que seja a curto prazo. Você só precisa ajustar a casa para voltar porque era e corrigido. Né, do que você ficar tomando esse crédito o tempo todo, porque não tem mágica, cara. Qualquer deságio é muito. Né? Se a gente falar que seja 10%, vezes 12 é 12. Dá um mês de receita que você perdeu no ano. É muito um mês de receita. 15 é um mês e meio. Entendeu? 18 é 2 meses de receita menos. Entendeu? Então, assim, é o dever. Não fazem, cara. Não fazem. Fazer um preventivo. Tem uma faculdade nossa que ele começou a mandar por e-mail antes de mandar para nós. Ele não fazia o preventivo, aí ele falou que conseguiu fazer um negócio no sistema de integração e mandar o boleto por e-mail. Então ele fez uma reguinha ali e mandava para o aluno. Ele não conseguia fazer o WhatsApp, falou que era muito difícil para eles lá, porque sistema, né, e tal, nem SMS, mas começou a mandar por e-mail. Ele falou, cara, por isso que a conversa é legal, porque ele mesmo falou, bicho, eu tinha 22% de inadimplência, só por e-mail eu fui para 15%. Ação simples. Irmão, não fez nada. E o e-mail dele não é aquele e-mail que o boleto está em anexo, o código de barra está ali para ele copiar, colar e pagar, não. É um aviso para ir para o portal ainda, que ele vai ter que colocar login, senha, ficha financeira, boleto do mês de novembro. Às vezes não tem que copiar e colar, ele tem que abrir na tela, vir depois ainda aqui, ó, ou eu imprimir para pagar. Ainda tinha uma volta para dar. Cara, é muito fácil trabalhar esse motorzinho, entendeu? É o mais barato. Por exemplo, a minha gestão de faturamento, eu dou isso pro meu cliente, bicho. Isso não faz sentido eu cobrar dele para ajudar ele a botar mais recurso dentro do caixa. Faz parte do meu trabalho. A faculdade de pegar hoje, ela passa para mim, não tem custo nenhum, cara. É zero. Todo o dinheiro cai dentro da conta da faculdade. Eu homologo lá boleto, cartão, Pix, tudo que ele tem. Tá, a regra é essa? Então, eu trabalho ali, WhatsApp, SMS, e-mail, portal, tudo para o aluno. E o aluno vai recebendo aquelas informações e vai liquidando, cara. O que não pagar, com um dia... eu faço o primeiro contato e vou fazer até 30 dias contatos digitais para ver, para lembrar o aluno da segunda via do boleto. Se eu posso tirar juros e multa, eu tiro. Se eu posso manter o desconto de pontualidade, que é muito importante, isso aí até 30 dias, eu mantenho se a faculdade... A gente trabalha em conjunto para o aluno estar em dia com a instituição. E o que não está pagando realmente é o cara que vai pagar só na renovação de matrícula. Eu acho que esse é o caminho. O mais difícil é o seu. Para mim, o trabalho mais difícil é o de vocês. Trazer aluno. É a porta de entrada. Você vai lá e faz seu trabalho perfeito, bota aluno pra cacete pra dentro da faculdade. Depois que o aluno entrou, você fez seu trabalho. O trabalho é da faculdade de faturar. Ela não fatura. Verdade. Entendeu? Ela mesma não fatura. Qual que é depois o trabalho do não pago? É o meu trabalho. É converter o problema que gerou. A maioria não é só o aluno, é a faculdade que gera problema também. Caio, e teve uma coisa que você falou que eu acho que assim, é muito importante a gente destacar. Porque tanto o seu negócio de cobrança quanto o meu negócio de captação, o nosso objetivo é que a instituição do cara cresça muito. Porque quanto mais... A gente não quer que esse cara quebre, e na verdade ele quebrar é péssimo pro nosso negócio. Melhor.
Quanto mais aluno, melhor. Quanto mais aluno, melhor. Porque eu vou estar batendo os números de captação de alunos e vocês vão estar... Provavelmente vai ter mais aluno e a inadimplência sobe, você tem que controlar, sobe, tem que controlar. Então, assim, o trabalho nosso é realmente fazer... Se esse cara estiver ganhando dinheiro, a gente vai estar ganhando dinheiro junto. Então, acho que esse é muita mentalidade da gente que está nesse ecossistema de prestar serviço para essa galera de instituições de ensino. A gente anda em círculo ali, né? Cara, se quiser cortar, depois corta. Vai lá. A receita garantida, que é essa que dá o deságio, não f*** o seu capital pro marketing, não? Cara, não f*** pelo seguinte. As instituições... Na verdade, pode ser que sim. Vamos lá. Nos últimos anos, a gente começou a ter uma redução muito significativa do valor de investimento. Então, assim, acaba que essa questão, ele perdeu 15%, 20%, igual nesse exemplo que você deu. Então, se ele perdeu isso, a gente acaba perdendo também. Teve algumas instituições que a gente atende que a gente chegou a perder até mais de verba. Então, uma movimentação que a gente percebe que é um erro muito grande que as instituições têm feito. Os caras estão deixando de investir em mídia off. Então, o cara tá achando que o marketing digital resolve qualquer coisa na instituição dele. E aí ele deixou de fazer mídia off, então ele deixou de fazer outdoor, ele deixou de fazer rádio, ele deixou de fazer TV. E o que isso provoca na marca? Provoca um dano para a marca. O negócio não é... O digital, ele te ajuda realmente na captação para converter esse aluno e ele fechar uma matrícula. Só que pro cara ver que sua instituição é grande, que por que você cobra 3 e o outro cobra 1.500, R$1.000? Porque a sua tem mais posicionamento de marca, a sua tem um ticket maior. Então, quando você pega as instituições, por exemplo, a gente tem aqui em Goiás, por exemplo, a principal instituição privada do estado de Goiás é a PUC, todo mundo sabe. E a PUC é uma instituição que ela não deixa de fazer mídia. A PUC está sempre na mídia. Você sempre vê outdoor da PUC na rua. Você vê VT da PUC no intervalo do jornal. Então, você vê que a PUC tem uma atuação. E qualquer pessoa que você perguntar sabe o que é a PUC. Sim. E mesmo assim os caras estão atuando. Eu gosto muito de trazer, eu acho que eu trouxe até outro episódio falando sobre isso, sobre a Coca-Cola. Cara, a gente precisa... A Coca-Cola precisa fazer marketing do jeito que a Coca faz? Não. A Coca precisa fazer essa carreata de Natal que ela faz todo ano? Ela vem sozinho. Não precisa, cara. Você chega, se tiver uma Pepsi, se tiver uma Coca, você vai pedir a Coca. Mas deixa ela parar por 5 anos, vamos ver o que acontece. Exato. Que é o que está acontecendo, né? Que o Thiago está falando. A gente tem um efeito não mensurado dessa queda na percepção de marca. A gente percebe isso no resultado final, mas a gente não consegue quantificar, metrificar, falar assim, é isso. Né? E eu acho que até no ponto que você trouxe, eu vejo que traz uma pressão de preço que cai a performance. Então, assim, a gente tem uma pressão de preço natural já no mercado, né, para mensalidades. A objeção que a gente mais escuta em reunião com o cliente, não fechou por causa de preço, não fechou por causa de... É a que mais escuta. E aí eu vejo que o cara já está lá pressionado com a margem curta. Ele já deu 15% de deságio já, então ele já perdeu 15% de partida. E aí ele já está pressionado por conta da concorrência, que está fazendo, em especial no EAD, né, um preço muito agressivo, mas também na graduação presencial. Então, acho que impacta muito na performance. Sim. E a gente vê, no final das contas, a gente matricular menos. Eu acho que como tem essa questão de mídia off, vejo um movimento de vamos parar a mídia off, vamos colocar no digital. Ou seja, no global, o orçamento de marketing dele reduziu por causa disso. A efetividade das campanhas reduz porque está aparecendo menos no off e porque está com a margem apertada também na mensalidade. Não tem espaço para negociar. Esse é o problema, cara. Não, e o reflexo disso é que, assim, quando você pega uma marca, igual o exemplo que eu dei da PUC, o custo de captação do aluno geralmente é muito menor do que uma marca que está tentando resolver tudo no digital. Por quê? Porque o cara que está tentando resolver tudo no digital, como ele não está aparecendo nos outros canais, eu preciso que o lead chegue, o time comercial trabalhe bem e feche essa matrícula. O cara que já tem um posicionamento bom de marca, a demanda chega nele. O telefone toca mais, o aluno vai lá presencialmente. Então, o que a gente vê assim que muitas instituições tá perdendo, e de verdade, isso eu nunca tinha parado para fazer. A gente já tinha conversado sobre essa questão da antecipação de receita, mas eu nunca tinha feito esse paralelo da antecipação de receita com o quanto que a gente tem perdido, os clientes têm diminuído o orçamento. Porque eu escutei isso de uns clientes meus. Muito legal, assim, é bem legal essa percepção, e a gente ainda tem um outro agravante dentro disso. Como todo mundo resolveu olhar para o digital e achar que o digital vai resolver o problema, a gente começou a ter um problema de inflação do lead. Então o lead começou a ficar mais caro para você adquirir.
Então, antigamente, eu tinha menos concorrentes no digital, então era mais hoje tá todo barato. mundo, né? Hoje em dia tá todo mundo. E aí, quando a gente pega os grandes grupos, esses caras têm, assim, uma força financeira que é uma coisa bala bizarra. Pesado. Eu já escutei alguns anos atrás que quando é resultado de nota do Enem, o Google, leilão de Google, por exemplo, os grandes grupos, jogam 2 milhões em poucas horas. O pequeno médio não põe dinheiro para isso. Né? Ele não tem. Já está ele não tem desfalcado, essa grana. né? Muito. Ele não consegue. E até eu queria puxar uma pergunta dentro disso. Você acha que as pequenas instituições conseguem ainda competir com as grandes, cara? Não. Por quê? Financeiramente, não. Por causa disso. Financeiramente, não. Posicionamento de marca, conceito de valor de preço. Também é o seguinte, cara, eu acho que sim. Tem algumas grandes que são um prêmio, né? Uhum. Você pega uma Áfia, né, tem outro perfil. São Leopoldo Mandi. São outros perfil. Agora você pega a massa aí, é preço. Então eu sei onde eu chego numa cidade que fala, ó, a fulana de tal tá aqui, a Beltrana Ciclana, o cara tinha direito, o ticket dele de 1.200, hoje é R$300. Se ele não fizer isso, ele morre. Como que ele investe? Não tem como investir. Se ele estiver sozinho, é porque tem a pequena que tá no meio dos grandes. Uhum. E tem a pequena que tá sozinho em Mineiros, em Jataí. Você sabe disso, né? Em Alexânia, não sei, vamos falar aqui do nosso estado, né? Esses eu acho que ainda vai. Ele é pequeno, mas ele vai sobreviver. Por quê? Porque a concorrência não está lá na porta. O que bateu foi IAD. O presencial está sozinho. Então esse cara flui. Agora pega a turma de Salvador. Recife, eu sempre falo de Recife. Recife. É uma praça pancada. Cara, Salvador eu tava lá segunda-feira agora. Você anda na paralela ali, que é uma avenida principal ali deles, que tem as faculdades. Só tem grupo, cara. Não tem mais local. Sobrou a Uxal. Que foi e voltou, né? Voltou, que tá ali do ladinho ali deles também, mas ainda tem um posicionamento como católica. Então ainda tá conseguindo... Ela virou jogo, né? Foi legal o trabalho que eles fizeram lá, acompanho bastante eles e hoje já tá no novo patamar, já voltou para casa, né? Agora, anda lá para você ver como é que é os pequenos comparado com o que tem lá. Tá todo mundo quebrado. É isso que não tem como competir. Uhum. Quando o cara chega quando eles chegam nessas cidades e tomam conta, aí fica ruim pro pequeno. Aí fica muito ruim pro pequeno. Não tem como competir, bicho. O que você acha que esse pequeno tem que fazer? Vender pro grande ou você acha que ele tem que... Ou, sei lá, um reposicionamento, Posicionamento de nicho, redesenho? Talvez de nicho, né? Não sei se dá para não competir com o que o cara tem. Ele tá oferecendo isso, eu vou mexer com outras coisas que ele não oferece. Talvez seria uma saída. Uhum. Sabe aquele negócio que aqui você tem uma bifurcação. Aqui a estrada tá cheia de marca de pneu. Aqui não tem nenhum. Você vai para cá que provavelmente você vai vender sozinho. Então talvez seria uma ideia. O cara vende direito, odonto, não sei o que, eu não tô dando conta de competir, porque quanto mais barato eu fico, a conta não fecha. Uhum. Talvez mudar o formato, os cursos e ter algo que eles não fazem. Mas isso quando chega um grande. Quando chega 10, 8, tem todos os cursos que estão ali numa briga de preço enorme. Eu acho que realmente fica ruim pro pequeno, a não ser que ele consegue se qualificar muito. Cara, eu sou pequeno, meu nicho é tal, mas eu ofereço muita coisa do que eles não oferecem. Atenção, acompanhamento, sei lá, uma estrutura diferente, que vai demandar dinheiro. Ô, Caio... É complicado. Dentro dessa resposta sua, isso é uma suposição pela experiência que você tem de mercado educacional. O que você acha que vai virar o nosso setor de educação superior daqui a 10 anos? Como é que você acha que vai estar? Assim, se fosse pegar uma fotografia daqui a 10 anos, como é que você acha que vai estar? Cara, eu acho que os grandes vão voltar a comprar mais. Comprar mais instituições? Mais instituições. Acho que vai voltar esse caminho de novo. É igual o banco, lembra? Uhum. Vai dar uma consolidada, vai. Pequenos, acho que abaixo de 800 alunos, 1.000 alunos. Nós estamos falando de 1.500 faculdades, 2.300, 2.400. Eu acho, ou vende ou a conta vai apertar. Se tiver sozinho, volta a falar, se tiver na cidade sozinho, porque às vezes tem cidade que o cara tem 1.000 alunos, mas só ele presencial. Ele vai embora. Aonde esses caras estão chegando e fazendo esse volume de grupos educacionais no mesmo lugar, eu acho que aí vai ficar complicado. E médio, eu acho que sempre vai existir. Os médios vão... Médio, grande e big, eu acho que vai ser os caras que vão ainda continuar rodando. A massa mesmo, que são 1.500, 1.600 faculdades, abaixo de 1.000 alunos. Vai entrar no guarda-chuva dessas grandes instituições. Ou vai entrar ou não vai aguentar. Ou vai fechar as esses casos aí,
Porque quando a gente fala... Porque receita garantida... Volto a falar aquele assunto. Receita garantida é aquela compra de carteira antecipada. Uhum. A antecipação de receita é o empréstimo que eu te dou para você pagar sua folha, tudo direitinho, voltou esse dinheiro pro meu caixa, o resto volta para você de novo o dinheiro. Não é o aluno não é meu, ele, não sou seu sócio. Uhum. O aluno não é meu. Esses pequenos, abaixo de 1.000, eles precisam andar com esses caras hoje. Esses precisam andar com eles de alguma forma, porque é eles que estão colocando dinheiro para rodar, mas eu acho que não é a saída do problema. Tá? É prolongar um pouquinho, uns 2, 3 anos mais o problema. Ele tem que ser rápido depois para enxergar onde ele tem que estar. Eu acho que o médio, já que é o nosso foco assim, hoje de antecipação de receita, que é antecipar, você precisa de 30%, toma aqui, já paga sua folha logo no começo do mês, já vamos gerar gestão aqui, deveu, nós já estamos cobrando esse aluno e tal. Eu acho que esses aí, que é o nosso negócio financeiramente, vai ser o que vai daqui a 10 anos. Então, médio, grande. Médio eu considero ali, tá, de 1.000 a 5.000, 8.000. Grande já é de 8.000 a 40, 50 mil. Aí os gigantes, eu acho que já são 50 mil alunos. Eu acho que já é a turma mais forte aí, entendeu, financeiramente. E tem muito ainda, de acima de 50 mil alunos, cara. Tem uns 400 faculdades, cara. Eu tirei outro dia todos os grupos grandes pra gente ver quantos ficou, né? Tirei os grandes que compõem, sobrou aí umas 240 faculdades acima de 50 mil alunos, 40 mil alunos. Tem bastante coisa. Porque eu te falo, compraram muito, mas ainda tem muito. Agora abaixo de 1.000 eu não sei, cara, o que vai ser. Se não tiver sozinho na cidade... Ô Caio, e dentro disso, você enxerga que a gente tem visto dentro dessa perspectiva sua aí para os próximos 10 anos aí, sobre a educação superior mesmo, formal, o cara que tem que fazer faculdade, diploma e todos esses trâmites aí, depois, igual você comentou, pós-graduação, depois um mestrado, um doutorado, essa jornada mesmo da academia mesmo. Uhum. Você acha que isso é uma tendência ainda que continua? A gente percebeu, por exemplo, o Enem dando uma oscilada, né? Principalmente aqueles... Agora deu uma melhorada no último ano, mas a gente percebeu o Enem com a queda de entrada. Você enxerga que a tendência para a educação superior formal é continuar crescendo, crescendo no EAD, no híbrido, ou realmente você acha que as formações curtas, intermediárias vão ganhar mais força cada vez mais? Vai somar. Acho que tem mercado para todo mundo, sabe, cara? Eu acho que tem, para as faculdades e para esses cursos a curto prazo. Meu modelo. Eu acho que esse híbrido semi seria o melhor padrão para qualquer pessoa. Tanto para nós que trabalham o dia inteiro. Se der para você ir sexta-feira, você vai. Se quiser ir segunda, você vai. Se não quiser ir segunda e sexta, você não vai. Vou terça, quarta e quinta. Eu viajo muito, então para mim, se eu pudesse fazer... Eu gostaria de poder ir para um curso presencial. Eu tenho que me contentar com o meu à distância. É a forma que eu consigo parar para estudar alguma coisa, porque eu não tenho tempo. Sábado e domingo não é dia de parar, ficar estudando, sentado em casa, meninada toda lá, e você, cara, enjaulado, não dá para mim. Mas eu acredito muito no modelo híbrido pro futuro. Acho que o IAD não perde o espaço dele também, de verdade. Pode corrigir, mas não vai perder. E eu gosto muito desses cursos, cara. Que você paga ali 2, 3 mil conto. Eu gosto muito, cara. Eu faço muito desses cursos. Eu também. Na verdade, é o que hoje eu estudo, de verdade. Eu não tenho tempo para fazer um IAD mesmo, porque eu não consigo acompanhar uma grade. Um híbrido seria ótimo para mim, para poder ir para um lugar diferente, mas não tenho tempo. Presencial esquece. Mas esses cursos hoje é o que me atrai. Então, eu acho que é perfil de público, entendeu? Nós estamos mais velhos. Acima de 40. Não temos tempo para muita coisa assim de rua, de IAD, de tal, até pela nossa rotina. É o que nos ensina. Eu uso bastante. E funciona legal. E aprendo muito. Então, assim, cada um tem, eu acho que, um modelo de estudo, né? Eu acho assim, você ter um diploma ser obrigatório, eu acho que é uma coisa pesada. É o que eu acho que é a diferença. Porque você que faz 10 cursos desses livres aí, né, tudo mais, que você paga, você investe, tem certificados, é pior do que um cara que está numa faculdade de 3, 4 anos. Depende da faculdade, claro, a área de saúde é diferente, mas você pega em contabilidade, administração e tal. Né? Não sei, o direito também às vezes exige que tem alguma coisa, mas eu acho que eu aprendo muito com cursos que eu compro na internet aí, onde eu vejo módulos interessantes e talvez até eu chegar lá ia demorar muito um curso dentro de uma faculdade, uns 2, 3 anos para chegar naquele assunto que hoje está me interessando, entendeu?
Eu já te passo o resumo, né? De A obrigação maneira mais condensada. A obrigação de ter a conclusão, o certificado, eu acho que ela pesa. Eu acho que isso vai pesar. Eu vejo meus meninos, cara, de 18 anos agora, tá chegando na minha vez, os meus universitários, né? Cara, o meu mais velho de 18 não queria fazer presencial, só queria fazer EAD. Hoje ele compra os cursos para fazer o que ele gosta, aprender a programar, aquelas coisas todas, e tá amando isso aí, bicho. Ele tem 18 anos de idade. De repente ele virou para mim e falou: pai, eu vou estudar ano que vem na faculdade porque tem um semipresencial lá eles chamam de semi, em Brasília. Ele mora em Brasília, né? Então para mim é bom, porque aí eu vou 3 dias na semana, 2 eu não preciso ir, aí eu tenho os outros cursos para fazer. Tá entendendo? Que apesar dele querer fazer uma faculdade por ética, de querer ter o diploma dele e tudo, ele não tá querendo abandonar os cursos que ele compra. Flexibilidade é a palavra, né? Acho então que tem é espaço, o que vai, né? que vai chamar muito mesmo, né, pro futuro, né? Eu acho que o espaço é para todos, entendeu? Eu acho que não vai afetar não, cara. Vai só melhorar. Talvez a qualificação da pessoa, entendeu? Eu não tenho tempo de fazer uma faculdade, por mais que eu queria fazer psicologia, bicho. Entendeu? Acho que tá todo mundo doido. Aí era uma época boa pra você começar a entender mais isso. Eu gostaria de fazer psicologia. Eu acho legal, assim, mas eu não tenho tempo nenhum para isso. Talvez, se eu quiser me interessar num curso diferente, eu compro para entender um pouco mais do que é a psicologia. Caio, até para conectar esse ponto que você tá falando com o que a gente tava falando antes da situação das faculdades mesmo, o que você vê que... Poxa, a gente tem vários públicos, né? Então a gente tem um público que talvez vai buscar a flexibilidade, um que vai focar pela presencialidade porque não tem aquela disciplina ali de estar acompanhando, né, no remoto. E aí, juntando com também a questão que a gente estava falando, né, da saúde financeira das faculdades, o que você vê que o marketing poderia ajudar? E para tentar dar um exemplo até do que a gente conversou recentemente, né, numa instituição que a gente atende, era comum a estratégia de captação em que o primeiro semestre era muito barato. Então eu trazia esse aluno muito barato, né, e aí era uma comunicação agressiva de preço e tudo mais. Porém, era um aluno que tinha um baixo LTV, né? Ele tinha uma baixa receita, ele ficava pouco tempo com a gente. Então, tentando conectar esse cenário de flexibilidade para os alunos e também essa estratégia de produto e comunicação, o que você vê também nesse futuro aí, sabe? Então, seria a gente tentar não trazer o aluno a qualquer custo e conversar mesmo com esses públicos, cada um da sua forma, sabe? Para tentar trazer um ticket mais saudável. Tem alguma ideia sobre isso? Cara, eu acho que é um jogo, né? E o jogo, você vai ter que olhar pro lado e ver o que é que estão fazendo. O zero, né, que é 9,90. É mais ou menos isso aí, né? 99 e tal. Cara, eu não sei se isso funciona assim, tão barato assim, a qualquer preço, sabe? Eu não sei se é um cara que vai entrar e sair. Eu falo hoje para os meus clientes, eu falo, cara, eu tenho muito EAD lá, né? De EAD, eu acho que quase todos trabalham lá com a gente, cobrança, né? Cara, o que eu devolvo de base todo mês, de retirada de base devida, você não tem noção, bicho. 30%, 40% da base do cara que ele me mandou no mês. Chegou a base de 10 milhões para mim, ó o tamanho do dinheiro. 10 milhões para mim de atraso. Isso que ele estava contando de receita. 50% não é aluno dele, muito tempo. Então, eu não sei se vale a pena você jogar tão barato para ter um cara que entrou uma vez na sua plataforma, nunca mais voltou. E isso, sabe, não tem preço, sei lá, não tem sabor, não tem... Então, só nesse exemplo que você deu, então, você recebeu 10 milhões lá que o cara tá cobrando, e aí você pega e entra em contato com o cara fala, não estudo lá mais não, e tal, não sei o que. Você devolve pro cara e fala, amigão, isso daqui já não tá com já não é mais... isso. 40% da base, bicho. Caramba. Porque o presencial não é tão assim. Então, o aluno tá lá no relacionamento. Né? É melhor para se trabalhar em termos de, eu acho que permanência, né, retenção, você tá ali acompanhando mais o histórico do cara, e a dele ele é meio sem dono. Ele entra aqui, sai ali e ninguém sabe que ele saiu. Então eu não sei se essa guerra de preço, eu não sei se ela é sadia mesmo, cara. Põe aluno, porque isso é botar todo custo. Sim. Estuda aqui de graça, se você gostar, você fica. Se não gostar, você pode ir embora. Eu não sei quantos desse que entra e fica. Quanto desse que entra e sai? Às vezes sai mais do que aquele cara que pagou R$300. Porque ele investiu R$300, investiu no semestre todo ali, sei lá, 1.500 conto para ele estar estudando, e o outro investiu o quê? R$90, R$50, 250 conto para ele, aquilo lá.
Não, a gente passou agora recentemente o período de planejamento da captação, né? Uhum. E é interessante a gente ver um movimento mesmo que sempre foi muito comum. Qual que é o padrão? Qual que é a minha meta de matrículas? Eles estabeleciam ou por conta das vagas que tinham ou por conta do histórico do ano passado. O que eu estou vendo de movimento agora são muitas instituições partindo agora para a receita. Então eu não quero mais olhar agora o volume de matrículas que você vai me trazer. Eu quero olhar a receita. E aí isso eu achei uma mudança ótima. Porque assim, a gente estava antes num cenário que, putz, volume é a qualquer custo. Então volume Tudo é qualquer nada, custo, né? bota por R$50 aí, vamos sim. vender isso aí e a gente faz volume. Não acho que tem Né? Agora, assim, quando a gente passa para uma análise de receita, é até um termômetro interessante para a gente ver como que estão mudando, né, a gestão mesmo, né? Acho que, assim, chegou no ponto que eu preciso olhar para isso, né? Caixa? Ué, cara, sem caixa você não roda, você não respira, né? Adianta Caio. ter meta de matrícula, você que lá não tá trazendo para mim Ué, uma a receita. 9,90? Todo mundo? Beleza, eu botei lá 1.000 alunos que você me pediu. Quanto que você gerou? Qual o custo que isso gera? Quem ficou? Caio, você já participou já de muito processo de M&A, né, de instituições aí que você já estava lá dentro, a instituição foi comprada ou algo fundido. O que vale mais na visão do cara que está comprando na faculdade? A quantidade de alunos ou a receita da instituição? Porque eu vejo que muita instituição faz maluquice quando está próximo de uma venda para colocar mais alunos. E a gente sabe que às vezes vem com esses preços agressivos. O que é mais importante na visão desse cara? Cara, eu vou te falar do passadão. Lá de trás. De lá pra cá mudou muito, né? Aquele negócio de EBITDA, resultado líquido, não sei o que. Aí acho que virou profissional. Mas eu lembro lá atrás, que eu vou falar uns 15 anos atrás, acho que foi a época que começou essas compras pesadas, talvez 20 anos. Era cabeça de aluno, bicho. R$10.000 a cabeça. Quantos alunos você tem? 1.000, R$10.000 o aluno pagava e comprava. Era assim. As compras eram por quantidade. Medicina o povo fala que ainda é de jeito, né? Medicina diz que vale por vaga. 2 milhões uma vaga. Uma vaga. Tá caindo, né? Tá caindo. Já foi 2,5 milhões. Tinha uma vez me falaram 1.800.000, que deve chegar a 1,5 milhão, né? Por causa de ticket. Mas medicina é um assunto legal. Eu tenho faculdade grande, nossa, que falei, eu não vou baixar meu preço porque eu vou manter meu professor com alto valor de salário, qualidade e tal. Porque o cara que baixar não vai conseguir ter professor. Então tem faculdade meio que você tá entendendo como é que foi o oposto? O cara fala, cara, eu não vou baixar. Meu professor aqui vai ser o melhor pago da minha região. Ele que é o nunca vai grande querer desafio trocar do interior, gente. né? O interior não consegue professor porque o professor não quer ir. Então, assim, eu tenho faculdade que fala, cara, meu ticket de medicina não baixa. 13.000, 14.000, 12.500. O meu professor eu não vou ter problema. Agora, esses aí que vão colocar 7.000, 6.000, vamos ver se eles vão ter professor para fechar todas as turmas dele. E que fique. Porque o professor também roda. Sim. Então, já é uma galera que está preocupada com qualidade. Com preço, com valor, com entrega. Uma questão mais de longo prazo, né? Com entrega. Tem outros que já estão baixando o preço para quê? Para cobrir a vaga que tem disponível. Né? Então, sei, cara, eu acho que negócio de preço, sou muito mais a favor do que você falou, essa mudança da galera olhar receita, estrutura, por entregar mais qualidade, eu acho que vai ser o caminho e vai ser o divisor de águas mesmo, cara, porque eu fui pro Rio de Janeiro, é muito engraçado você entrar numa faculdade de um prédio e você entrar num campus, né? Você entra numa faculdade de um prédio, o que é que ela te dá? Nada. Prédio, elevador, sala de aula ali, você desce e come lá fora. Pô, aí você entra num campus grande, bem estruturado assim, cara, pô, o cara tem academia. Tá entendendo o preço? Sim. Cinema, que eu vi. Salas de podcast, de estúdio de música, cara. Porra, nego tocando piano. Centro de inovação, que isso aí... É isso que eu acho que é a qualidade e o preço que se paga, entendeu? Tem um cara que tem um prédio que é que botar lá e só te oferece uma sala de aula. E tem um outro que te oferece tudo, piscina de natação, campo de futebol, porra, que você quiser fazer jiu-jitsu dentro da instituição de ensino, praça de alimentação. Eu teve uma que me marcou muito, foi a UNIT, lá em Aracaju. Aracaju, estava lá semana retrasada. Cara, a área de refeição deles lá é um shopping, né? É um shopping, é uma coisa assim, fantástica. A parte de campos de futebol. Na verdade, é perfeito, né? O que você comentou. Tem tudo, né? Tem tudo lá dentro, tem banco lá dentro. E assim, uma coisa que eu até brinquei com eles o dia que eu estive lá, é que até o cuidado com a grama, assim, cara. O gramado da lateral é perfeito. E um outro projeto que eu fiquei muito encantado também, dentro dessa mesma lógica de campus, foi a Hot Milk, da PUC Paraná, em Curitiba. Que eles também têm um centro de inovação também com as empresas lá dentro, e aí cada empresa com a sua marca. Isso eu acho que é algo que, assim, o aluno, ele atravessa a rua, ele tá na Hot Milk,
e ele tem a oportunidade, por exemplo, ele é um aluno de engenharia mecânica e ele tem a oportunidade de estar fazendo um estágio na Renault. E a Renault tem um escritório lá dentro. Então, isso eu acho que... Eu vejo muito que, assim... isso é a minha opinião, trazendo um pouco sobre isso. Eu vejo o seguinte, eu acho que as instituições de nicho, a gente vai ter um crescimento ainda maior. Algumas acertaram a ver e estão vindo. E a gente deve ter uma tendência para essas instituições de nicho. Além disso, a gente vem com essas instituições que se diferenciam de alguma forma. Que aí eu acho que é igual você falou, gera valor, Claro. faz algo diferenciado. Eu acho que independente dele ser de um grande grupo ou não, se ele conseguir fazer uma dinâmica onde que a metodologia de ensino não é tão tradicional, ele consegue encaixar dentro das diretrizes do MEC, mas ele consegue cumprir uma matriz curricular diferente um pouco, que seja algo que engaje esse aluno. Eu uso muito uma frase que é: o aluno de graduação, ele compra, paga e não quer levar. E essa dinâmica que a gente tem que mudar. É igual você comentou do seu filho, ele continua querendo fazer os cursos dele lá que ele está comprando. Talvez a graduação ele está fazendo pela exigência do mercado. Sim. Mas o curso lá ele está comprando e ele quer aquele conteúdo que interessa Ele está antecipando. Ele. Exato. Ou seja, ele quer estudar. Ele quer estudar. Tá antecipando o E aí conhecimento você tem dele. que pegar o que essa molecada hoje quer estudar. Porque você tem que parar de tentar entregar para ele não o que ele precisa estudar. Não, o que ele quer estudar. E o que você quer também, né? Porque hoje em dia, na minha época, o pai queria que você fosse advogado. Sim. Né? Era escolha de família, não era escolha do menino. Da pessoa. Eu deixo ele... O que você quer fazer? Quer fazer ciência da computação. Então vai. Pô, você manja o inglês? Não, péssimo no inglês. Eu falei, pô, é um curso meio diferente, mas você quer, então vai lá e faz. Então ele está se preparando com cursos fora Paralelos para entrar olha só, para entrar na faculdade com mais conhecimento. Eu acho que esse é o caminho também que eu enxergo. E assim, uma formação que eu não sei nem se você tem cliente, inclusive, acho que a gente nunca comentou sobre isso. Sobre formações técnicas. Tem. Eu vejo uma movimentação dos cursos técnicos como um caminho também muito legal. Eu acho que o curso técnico ele é um degrau, o cara depois ele vai para a educação superior, mas ele ganha uma velocidade muito grande, porque o curso técnico ele já traz essa questão da prática, ele geralmente ele tem no máximo 2 anos de duração, então ele já sai, ele vai para uma prática e geralmente ele já sai... Cabeça já vem um pouquinho mais formada, né? Isso, e ele já vem com muita demanda do mercado. Você pega praticamente todas as escolas de formação técnica, as empresas, indústrias estão batendo na porta falando, cadê? Tem gente, estou precisando e tal. Eu até tive um caso... quando eu tinha uma clínica odontológica, que eu fui procurar auxiliar de saúde bucal. Mão de obra. E é difícil de você conseguir achar. Porque os caras geralmente já estão no mercado de trabalho. Então, Cara, assim, a mão de obra hoje tá difícil, né? de forma geral, sim. Principalmente serviços mais físicos, né? Assim, tá bem... E não é... porque aqui não. A todas as regiões, bicho. Todas as regiões. São Paulo tá um caos. Você contrata e perde. Rotatividade gigantesca, né? Na sua a área deve ter muito. A turma abaixo ali de 4 mil, 3 mil reais, ela tem uma rotatividade, né, bem alta, assim. Por mais que você dá um monte de coisa, é mais difícil. Acima de 4, 5 mil reais já sustenta. Já é uma turma que eu consigo encaixar e não sai. A média de funcionário nosso lá é de 15 anos. É muitos anos de casa, né? O administrativo meu é assim. O operacional que é ali, lógico, parte call center tem prazo de vida, né? Atendente de faculdades, né? É questão de 2 anos, cara. 1 ano. E depois para achar. Sai metralhando um monte de casas. Tá sempre com vaga aberta. Tá sempre com vaga aberta, cara. Sempre entrevistando, treinando. Dificuldade danada. É que tem um trabalho seu, que é o trabalho que você faz na ponta, né? Então, a pessoa da cobra fixa fica dentro do financeiro da instituição, né? Então, esse, por exemplo, é mais desafiador porque ele não vive só a cultura da cobra fixa, ele vive a cultura da instituição. Ele vive mais lá. E se for boa, ótimo. Agora, se for ruim, é uma dor de cabeça também, porque esse cara não quer ficar lá. Não, o call center e o atendente é o que mais circula, né? É engraçado que antigamente era região, né? O Nordeste não tinha isso. Para baixo tinha. Hoje você já enxerga a dificuldade de colocar gente em todo canto. No Norte, no Nordeste, todo canto, cara. Dificuldade danada. Agora, só voltando aquele assunto do campus lá. Então, eu acho que quando você tem uma estrutura robusta, que você dá muito para o seu aluno, entendeu? Por exemplo, você matricula aqui, você tem academia de graça, sabe? Que as faculdades fazem, você tem isso, você tem aquilo e tal. Eu acho que isso não tem preço, cara. Que vira a primeira casa dele. A casa dele é que ele dorme. Onde ele passa o dia? Ele passa o dia lá dentro da faculdade
estudando. E aí, meu curso de administração. Pô, sua faculdade está oferecendo lá 300 conta, dele 500. Pô, eu estou oferecendo 1.500, mas você tem tudo isso aqui dentro. Eu acho que é esse caminho que as faculdades precisam adotar. É benefício. Eu preciso te dar mais oportunidades para valer o preço que eu cobro. Não por um curso em si só, entendeu? Porque às vezes a mesma grade que o cara faz aqui, direito, de administração, várias outras fazem iguais. Muda às vezes o professor, né? E às vezes nem o material muda. Porque às vezes é tudo da mesma plataforma ali, tudo vai indo junto. Então, assim, eu acho que a faculdade que vai investir, por exemplo, da PUC, né, numa estrutura mais robusta, para que o aluno veja o que ele vai aproveitar daquilo lá, eu acho que ela pode botar o preço. O que ela deseja é que ela vai ter o público e o aluno que ela quer. Tem uma questão também a gente já falou para algumas instituições também isso já, do ambiente de convivência para o aluno. Tem que lembrar que é um jovem, né? Então, assim, esse jovem, ele quer, assim, todo mundo já foi jovem, né? Então, assim, ele quer festa, ele quer boteco, então, assim, ele quer ter diversão. Então, você até teve uma instituição que a gente visitou lá em São Paulo, né? Então, tinha lá um local onde fazia os shows, então tinha lá, cada dia tinha um show, sei lá, uma vez por semana. Aí tem movimento de atlética. Isso. Aí o cara tem ali dentro ali um ambiente com, você falou, uma praça de alimentação, um ambiente de convivência legal. Ele vai lá, ele encontra a galera dele. Poxa, as pessoas mais legais, né, da galera dele tá lá. Então tem um aspecto de produto, né, da gente pensar assim, poxa, como que eu entrego qualidade, inovação, como é que eu entrego essas coisas. Mas também tem um aspecto, acho que emocional, assim, que eu acho que as instituições têm que pensar e talvez está um pouco distante do público, né? Esse ponto são pessoas que estão muito mais distantes mesmo daquele público para poder entender o que eles vão querer, né? Eu já entrei em faculdade de 3.000 alunos que tem uma lanchonete. Só. E 3.000 alunos, uma lanchonete, aberta, se chover, tá no pátio, choveu. E é um monte de salgado lá, mais do mesmo todo mês, todo dia deve ser a mesma coisa, não deve trocar. E a fila é enorme. Que é o que tem. Tem, cara. Entendeu? Por isso que eu acho que quando o cara consegue preparar um movimento que ele entrega mais, o preço dele não é isso. É caro, entendeu? Não é caro, é o que vale. Eu acho que as instituições deveriam pensar no movimento que tira o IAD, tá? IAD para mim é uma briga que eu acho que ela não tem fim. Essa aí eu acho que ela não é complicada. E são 8 grupos que tomam conta de 86% do mercado. É uma briga que eu acho que aí já não vale a pena. Eu acho muito pesada. Tem que ver o que vai acontecer agora. Um outro conseguiu escalar para ter 30, 40, 50 mil, mas a maioria não saiu dos 1.000 com o IAD que tem. Né? Mas o presencial tem que olhar para dentro de casa, para você cobrar o preço que você quer e aí quem bater o olho fala, poxa, vale o que eu estou comprando. O exemplo que você está falando, eu estava conversando com minha esposa, a gente estava olhando a academia. Aí uma academia custava, falar valores para arredondar, R$500 por mês de mensalidade, a outra cobrava 120. A de 120, ela tinha os equipamentos, a academia era nova, você podia ir lá, podia fazer seu treino tranquilo. Mas a outra tinha lá no banheiro, tinha um shampoozinho especial, ele já vinha preparado, o banheiro estava cheiroso. Toalha tá lá se brincar. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que... Experiência. Esse é o core do negócio deles. Não é, o core deles é exercício físico. É pra você lá fazer exercício físico, tem lá um equipamento pra você fazer. O professor que pergunta, você não vai na aula, passa 2 dias, você não vai treinar, ele fala, poxa, o que aconteceu? Que você sumiu e tudo mais. Então, assim, essas coisas, né, eu acredito que são que vão agregar valor. Então, eu volto no que eu estava falando. Produto é uma coisa, precisamos olhar para o curso, entregar inovação, entregar conexão com o mercado de trabalho. Eu acho que tem um distanciamento muito grande acadêmico com o mercado de trabalho, a gente precisa conectar um pouco mais. A questão de experiência também precisa ser olhada. Eu acho que é a melhor opção, cara, para você botar preço, para fazer sentido, entendeu? Bodytech, né? R$800 mil a mensalidade. Te dá tudo. Esporte, até o whey. Quadra. Você chega lá, tem o whey pra você tomar. Te dá tudo. A Bluefit vai ter uma academia arrumada. Mas chega lá, todo momento tá tupido de gente, bacana os equipamentos, a academia muito bem feita e tal, mas é o ticket que tem. Pô, o cara tem um ticket muito alto, com pouca gente, ele me entrega muita qualidade, tranquilidade na hora de malhar, estacionamento, não sei. O outro, cara, quanto mais melhor. Entendeu? Então, e essa briga ela é infinita, né? A briga de preço ela não acaba, ela não chega no ponto que vai assim, não, agora a gente parou aqui. Não, ela vai continuar. Se você tem um poder para queimar de fogo, que é no IAD, beleza, cara, vou botar meu IAD a R$9,90, 10 conto, R$40. Você quer queimar ali, você quer quantidade. Agora, eu acho que no presencial é qualidade, né?
para você ter o que você quer. Concordo. Acho que é um das... Caio, se você fosse sentar com um reitor, você deve fazer isso direto, inclusive. Você pega um reitor que ele tá ruim das pernas, a instituição tá arrebentada, o que você falaria para ele? O que ele tem que fazer para tentar sair dessa situação? Cara, minha parte sempre é financeira, né? Minha parte sempre é financeira, Sim. né? Então, quando eu vejo que ele fala assim, porra, cara, não vou rodar em 2026. A primeira coisa que eu penso, cara, é tua inadimplência? Minha inadimplência faz parte disso, tá? Normalmente é o grande causador. Eu peço a carteira dele para me dar uma analisada. Mas eu preciso de 3 meses de trabalho nela. Aí eu faço um trabalho, que é exatamente o que a gente falou de gestão, e vou falar, cara, aqui, nesse ponto aqui, é os seus problemas. O acadêmico, eu não sei da academia, entendeu, bicho? Como é que funciona lá dentro, o que eles fazem. Não é meu papel e nunca vai ser. Né? Administrar uma faculdade não é comigo. Mas a parte financeira em si, que eu puder analisar para ele, mostrar para ele, cara, isso aqui era a sua realidade, isso aqui é o que é hoje, e isso aqui nós vamos ainda melhorar para ver se a gente te deixa mais tranquilo financeiramente, por algumas oportunidades. É a única coisa que eu consigo conversar hoje com ele. Sobre o interno... E tem algum padrão? Você vê assim, ele já trabalhou com várias instituições, você vê um padrão quando você analisa essas carteiras de inadimplência, assim, ó, geralmente, você falou, por exemplo, do plano de atuação. Poxa, coloca uma facilidade para a pessoa emitir o boleto, manda para ela, até um padrão de como atuar, ou é, assim, muito diferente? Cara, então, que eu te falo, a maioria das faculdades está num portal. 90% delas está num portal, eles não fazem nada, bicho. Então acaba que o pouco que eu faço acaba sendo muito para eles. Um arroz com feijão ali que quando você bota ele... E lógico, eu tenho uma estrutura técnica e tal que, poxa, já veio da cobrança para cá. Só dei só um passo antes, na verdade, já existia, né? Encaixou muito bem para esse modelo. Então eu consigo validar isso para ele e falar, cara, você não faz nada aqui, o pouco que eu vou fazer vai te fazer uma diferença. Em 90 dias eu consigo apresentar para ele uma boa mudança. Mas eu nunca peguei uma faculdade que já roda perfeitamente uma régua de cobrança. Nunca, cara. O Caio, até puxando essa estrutura que você comentou que tem aí por trás, dentro dessa estrutura, o uso de tecnologia, de automações, de IA, o que para o setor de cobrança hoje tem sido usado? Principalmente olhando aí para o cenário que você está. Cara, a gente usa tudo. Eu tenho lá IA, eu tenho os boots, eu tenho o portal de negociação, eu acho que os canais digitais, eu vou tirar o portal, tá? Dominou. O canal digital dominou. WhatsApp, tudo que você dá ali, a gente usa o Telegram também. Funciona bem para nós. Tem o movimento chat, tem o movimento. Então tudo que eu consegui colocar IA e boot de interação ali, eu estourei de atendimento. Até porque é muito rápido, né, cara? 3 segundos, 2 segundos, volta, o cara tá com dúvida, ele volta. Aí não tem como tirar essa dúvida dele e transfere para um atendente. Aí o agente vai lá e faz um atendimento pessoal para ele. E isso foi um presente para o meu setor. A tecnologia totalmente a favor. Né? Então, assim, 2019 eu tinha 813, 815 operadores. Fora os administrativos que tinha, talvez mais 100, 150 pessoas aí, que não é a operação em si. Né? Então, entre operadores e atendentes. Hoje eu tenho 200 funcionários, de 1.000 e pouco para 200. E eu devo ter hoje 60 operadores e 70, 80 atendentes dentro da faculdade, cara. Isso porque a Cobrafix, ela investe ainda em qualificação de atendimento, porque se eu não quisesse ter os postos, eu poderia ter cortado. Então ficaria tudo nos digitais, 0800, aquela coisa toda, tudo volta para a tecnologia e não tem ninguém aí dentro. Só que eu conheço o universo de instituição de ensino. Então eu sei que na hora que o cara vai reclamar, quer resolver o problema e tal, ele vai lá. E se ele vai lá, ele quer resolver. Por que vai ficar, liga no 0800, vai no WhatsApp dele, vai no portal? Não. Então a gente investe para que a gente tenha um atendimento melhor. Mas se eu tirasse isso aí hoje, cara, eu acho que eu tinha uns 120 funcionários. Em 2019 eu tinha 200 faculdades, hoje eu tenho 800 e pouco dentro da carteira. Eu tinha 160 escolas, eu tenho 700 e poucas escolas. Porque esses grupos grandes, né, enormes, né? Então, quando entra 50, 60, 70, 90 escolas de uma vez, né? Tecnologia minha, nossa, caiu como uma mudou o negócio. Nossa, hoje pode entrar um grupo aí com 1 milhão de alunos que eu não contrato uma pessoa, cara. Não contrato. Que a gente estava falando de dificuldade de contratar, você demorar meses para conseguir achar essas pessoas, eu não contrato agora você consegue mais. plugar rápido. A gente não contrata mais. Não está aberto. Contratação assim, reposição está aberta. O que é reposição? Porra, preciso de 50 operadores, o cara saiu, eu preciso repor o quadro. Isso está aberto. Contratar mais 50, por exemplo, não está aberto.
Eu não tenho mais contratação. Aumento de time, né? Não tenho mais. Não tenho mais. A gente decidiu ficar com 200 funcionários. Foi uma decisão do grupo. Poderia ficar um pouquinho menos, né? Poderia, mas foi uma decisão do grupo. Vamos ficar com 100 administrativos, que a gente tem uma ala bem grande disso aí. Tem jurídico, né? Tem tudo. E vamos ficar com 100 ali, mais ou menos, 120 operadores e atendentes aí. É o nosso desenho, porque a tecnologia ela tá fazendo, cara. O meu não é muito IA. Perguntar. O meu é, o que você quer? Pô, eu quero negociar. As oportunidades estão aqui. Chatbot, né? Ele é um... eu não tenho muito IA para ficar resolvendo problema. Eu não tô perguntando nota do MEC, se é o melhor curso que tem. Não tem isso. O cara tá entrando ali e quer negociar. Então, se ele entrou, as oportunidades que está aqui, dou a primeira oportunidade. Aí depois eu pergunto, tem condição? Não consigo pagar assim. Dou uma segunda. Dou uma terceira. Se o cara não tiver, fala com o atendente. Aí o atendente tem mais oportunidade na mão para tentar resolver alguma coisa. Se não tiver, ele vai atrás da faculdade para ver como o aluno pode fazer. Então, assim, para nós foi, cara, um presente, assim, magnífico, porque a minha mão de obra era muito terrível. Era entra e sai, turnover era altíssimo, rodando, e treina a gente, troca, treina a gente. Hoje tá pronto, cara. Muito bom, Não cara. tem mais capacidade para botar gente. Eu devo ter hoje uns 7, 8 escritórios ainda fechados para vender ou alugar. Devo ter umas 700 PAs montadas, que eu uso hoje 50, 60, para você ter ideia. Você até me mostrou aquela vez as mesas. Não cresce, não tem mais como crescer. Qualquer tipo de cobrança que entrar hoje para mim, independente se fosse, vai sair da educação para um novo segmento. Pouca gente. Mais tecnologia. A gente nos boots, a gente agiu sobre onda. O que é as ondas? Terminou a renovação de matrícula, o que foi que transferiu para os atendentes? Transferiu isso. Então agora nós vamos trabalhar nisso, para que na próxima renovação, isso aqui que amassa, 80% das transferências, é porque é igual Pareto, né? 20% dos problemas é 80% das transferências. Pega isso aqui e vamos criar nova camada para que ele não vá... Então nós estamos na V4. Então, que ele não vá mais para o funcionário. E a gente foi criando uma estrutura de atendimento. Não é à toa que os meus operadores, eles estão virando consultores. A gente está entrando com um treinamento diferente para 2026 de consultor mesmo, cara. Cara, outra abordagem. Cara, preciso te ajudar da seguinte forma. Estou analisando realmente o que é que você tem pendente. Deixa eu procurar algo que cabe no seu orçamento. Não é mais, olha, preciso negociar, consta uma pendência aqui comigo. Isso aí está acabando. É outro perfil também de atendimento que a gente está tendo que trazer. Por quê? Porque eu estou qualificando. Então, naturalmente, um aluno que fala com a gente hoje, poxa, ele prefere falar comigo que com a faculdade. Ele vai na faculdade e ele não resolve o problema dele como ele queria, mas quando ele liga para nós, a gente tem uma solução melhor para ele do que a própria faculdade às vezes tem lá dentro. Direta e reta. Direta e reta. É porque qualifica, a gente só trabalha nisso. Poxa, a faculdade tem que olhar um universo de coisa. Às vezes o mesmo cara da secretaria, bicho, ele faz matrícula, ele recebe papel, ele faz trancamento, ele faz agendamento, ele negocia, ele gera o boleto de segunda via. Cara, o que você falou é porque, assim, igual o nosso caso, a gente é especialista em captar aluno. E aí o cara da faculdade é o mesmo problema. Ele pega o cara da secretaria para fazer a matrícula lá na ponta, ele coloca o sobrinho dele que aprendeu um pouquinho de marketing digital para fazer os anúncios. E o nosso negócio é exatamente pensar na estratégia do cara, montar a dinâmica, falar, cara, você vai colocar dinheiro nisso, vai fazer isso, a gente vai pegar uma parte, seu site tá ruim, a gente vai melhorar nisso e tal. Seu caso é a mesma coisa. Cara, você tem 30 anos que você faz a mesma coisa pro setor educacional. Foi evoluindo, claro, mas tem 30 anos. Fala, bicho, eu entendo mais disso que tudo. você. E é da mesma forma, é muito difícil, você falou sobre isso numa pergunta que eu fiz, é muito difícil eu querer ensinar pro cara o que ele tá fazendo de errado na área acadêmica. Eu tenho um lado Thiago professor, vivo sala de aula, tenho contato com o aluno, consigo dar algum pitaco por conta disso. Mas, assim, do lado, como empresário do setor de educação, que presta serviço pro setor de educação, é muito difícil. Por quê? Porque a gente até vê algumas coisas erradas, mas quem é o cara experiente que tá lá, às vezes, 50 anos, 60 anos de faculdade que a gente atende aí, que tem estudo de mercado. Então, assim, ele que sabe o que ele tá... Vou dar pitaco. Eu não vou dar pitaco no negócio dele. Então, é muito difícil, assim. O meu trabalho é legal, cara, assim, né, da própria Cobrafix, porque a instituição não tem custo comigo. Não sei se eu te falei isso. Sim, você comentou. O meu custo a gente direciona para o aluno pagar, porque quem deve é ele. Então ele tem que pagar os custos da cobrança que está sendo feita para ele. Pô, a faculdade não queria o inadimplente, né, em tese. Então, assim, é custo zero. Cara, eu entro com uma estrutura desse tamanho, gigante, com tudo que você possa imaginar, sem eles me pagarem um boleto de mensalidade que seja para ajuda de custo. Zero. Eu entro para o sucesso.
Na hora que eu entro, eu pego aquilo lá, cara, e começo a trabalhar. Eu só ganho se eu resolver. Se eu não resolver, o prejuízo é meu. E tudo que eu cobro de valor, que é a taxa de cobrança, no caso, eu coloco a mais pro aluno. Então, assim, cara, não faz sentido eu entrar na faculdade e ver aquele setor de gente, de negociação, financeiro, sabe? De montar a equipe dele, né? Nossa, cara, eu vejo lá às vezes 12 guichês. Aí tudo bem que dentro daquilo tá cheio de gente fazendo de tudo e tal. Eu falo, cara, não funciona. Não funciona. Do jeito que você tá aqui, não funciona. Eu preferia que ele pegasse essas pessoas e jogasse para aquele setor que eu te falei, retenção, permanência, evasão. Joga, porque é mais fácil eles falarem desse assunto do que ficar trabalhando numa outra linha que é tão simples para nós e não tem custo nenhum gerado para você. Remaneja essas pessoas, bicho. Não precisa mandar embora não, cara. Remaneja. Coloca no setor que vai te trazer uma nova produtividade. Esse aqui você já tem quem faça, entendeu? A gestão da permanência é uma tendência também muito forte também, né, que a gente viu. Muita gente está me chamando para fazer o regresso. Uhum. Pegar a base que o aluno já foi embora, 2024 para trás, e a gente fazer o contato com esse aluno para retornar. Que evadiu ou que formou? Tem um aluno que evadiu, tem um aluno que evadiu não devendo, tem um aluno que evadiu devendo. Acho que o que formou não. Acho que mais é o aluno que abandonou e tal, de alguma forma trancou. Uhum. A gente está modelando alguma forma para operar isso aí de novo, sabe? Assim, a gente já operou lá atrás, não achei nada bom. Por quê? Porque o assunto não é muito particular meu. É muito mais particular dentro de casa. Sim. Por que que ele saiu? É o exemplo da... Eu vou ser uma enquete de pesquisa, praticamente, para depois mandar para a faculdade pegar tudo o que eu falei, eles vão fazer uma análise, aí voltam para mim, aí depois eu volto com o aluno. Entendeu? Então, assim, muita gente quer que a gente faça isso. A gente está com muito cuidado, porque não vai ser a nossa parte de originar negócio. Mas é uma outra oportunidade para ter dentro de casa. A equipe do egresso, do regresso. Cara, pega essas pessoas, vai dividindo. 3 para cá, mais 3 ali, deixa 3 na secretaria, deixa a gente fazer só a cobrança ou o financeiro por completo, que aí eu atuo desde a gestão até a cobrança, né? Joga aqui para... Cara, dá para aproveitar. A mão de obra de hoje você não precisa aumentar também. Você pega ela e aproveita em outras áreas importantes para você. Sim. Tem tanta... Esses caras de secretaria, cara, que faz de tudo, eles têm tanto conhecimento em muita coisa, que se você pegar um pouquinho e jogar numa permanência, no regresso, 2 para cá, 3 para lá e tal... vai te fazer uma diferença enorme. Essas centrais unificadas, né? Que o cara faz financeiro e secretaria junto. Um funcionário sabe... A maioria sabe o processo inteiro. Cara, a maioria é. Verdade. A maioria você chega lá, é um mundo de aluno na renovação de matrícula, inclusive escrito assim, ó, que eu acho que cobrança, tipo negociação. O cara tá na fila com a senha, ele senta no guichê na frente de todo mundo. E tá todo mundo, em tese, vendo que ele tá indo lá negociar uma dívida. Porra, isso aqui tem que ser apartado, entendeu? Separa esse públicozinho numa salinha diferente, vamos trabalhar ele de uma forma que ele não precisa ficar exposto, né? Porque, não sei, às vezes é muito mais assunto diferente que negociação, entendeu? Então você separa esse público, por isso que eu falo, separa o financeiro da secretaria. Põe um drywall no meio, sabe? Dividiu a sala, pumba. Pronto, aqui vai ser assuntos financeiros, aqui vai ser assuntos gerais. Pronto, acho que realizou um grande passo aí para dentro da instituição. E segmenta as pessoas lá dentro, né? Acho que tem tanta coisa para fazer. Legal. Caio, a gente está chegando na reta final. Eu queria te fazer uma última pergunta, cara. Que é uma pergunta que a gente tem feito aí para a grande maioria das pessoas que tem vindo aqui. Para você, o que significa educação? Cara, conhecimento. Acho que é da onde que a gente procura, né? Estudar para ter conhecimento. Eu sei que tudo está mudando, né? Já falamos sobre isso aí. Cada um tem uma forma de criar conhecimento, né? Tem gente que gosta de Spotify ali, podcast, tem gente que gosta de ir em aula. Então eu acho que a educação sempre vai ser conhecimento, cara. Ela tem que existir sempre. Em qualquer momento que a gente tiver, eu acho que ela é um dos primeiros pilares. A gente entende da área de saúde, que é importante. A educação está no mesmo nível ali, mais ou menos, entendeu? E me preocupa o que vem da base, né? A base vem fraca. Eu acho que vem de escola para... Eu vejo, assim... Eu acho que tem que mudar embaixo primeiro, sabe? Uhum. Eu acho que em cima a gente já tem muita oportunidade, de verdade. Escola, graduação, EAD, cursos livres e tal. Você tem muita oportunidade já hoje de chegar em algum conhecimento. Agora, a parte de baixo, cara, é mais do mesmo, nada muda. O que era na sua época
praticamente seus filhos estão vendo a mesma coisa hoje. Eu não vejo interesse da criançada em escola, é uma obrigação. Né? Não tem nada de novo, por exemplo, ela não sai sabendo despesas, sei lá, pagar conta, cursos diferentes que trariam modos financeiros, gestão financeira e tal. Eu acho que conhecimento, mas tem que mudar, eu acho que primeiro começando por baixo. Eu acho que em cima, querendo ou não, depois da escola, a gente está bem servido. Né? Tem muita coisa para mudar? Tem, mas já está bem servido. Agora a parte de estrutura de segundo grau, de ensino médio, fundamental, que eu acho que é quando a criança, né, o adolescente deveria vir com conhecimento maior, eu acho que está saturado, cara. Sabe, eu converso com meus meninos, converso com os amigos, as respostas são as mesmas. Se pudesse, eu não iria para a escola. Legal, muito bom. Entendeu? E, Caio, se fosse para você deixar um conselho, assim, direto, para algum reitor, para algum diretor aí de faculdade que esteja escutando a gente, o que você falaria? Cara, três pilares, na minha opinião. Não vou falar sobre o acadêmico é obrigação deles, né? Mas eu acho, cuida da captação, de fato. Mais alunos novos, né? Oxigenação de aluno, ao mesmo tempo que sai, é importante entrar. Então, captação, eu acho que é a camada 1. Depois, cuide do seu faturamento. A hora que o caixa aperta, a gente sabe a dor do dono, né? Sabe a dor da instituição, sabe a dor do gestor. Mas está ali um grande problema que tem, mas ele é de se consertar em curtíssimo prazo, curtíssimo mesmo, 90 dias, 60 dias, isso aí já está resolvido. E, claro, não deixar a sua inadimplência ir para as alturas. Em tese, eu acho que são os 3 pilares hoje que eu enxergo principal. O acadêmico é a obrigação deles, então não tem nem que falar o que eles fazem lá dentro. Mas captação, gestão de faturamento e processo de inadimplência. Acho que esse aí, se perder o olho, a casa cai. Perfeito. Na minha opinião. Caio, eu quero agradecer muito ter aceitado esse convite nosso, agradecer o bate-papo aí, acho que foi muito enriquecedor, acho que tem muito dono, reitor, diretor de faculdade que precisa escutar esse bate-papo aqui, acho que tem algumas feridas que você tocou aqui que eu acho que vão ser muito importantes para ele. Então eu quero agradecer seu tempo, agradecer o Lucas Teixeira aí também pela participação aí com a gente, e é isso, obrigado, cara. Valeu. Boa. Valeu, Caio.